Muito bem, História da Literatura Pretensiosa. Hoje comentando a proposta de redação do Enem deste 2018, depois da vinheta. A manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados da internet, como você vê aqui, foi o tema deste novembro de 2018. Aqui na descrição deixa um vídeo falando sobre exatamente isto. Fake news, um tema que também foi desenvolvido muito desde a eleição de Donald Trump nos Estados Unidos, meses e meses atrás. Essa prova, essa avaliação argumentativa faz uma clara referência ao que veio acontecendo nas eleições brasileiras de outubro de 2018 para trás, com a ascensão desse tipo de material, desse tipo de notícia, desse tipo de estratégia, que é usar algoritmos da internet e cutucadas e curtidas de assuntos afins para que fossem colocadas notícias falsas contra essa ideia, contra aquele candidato, contra aquela pessoa. A manipulação do controle de dados da internet é um recurso que mescla as más intenções de certos grupos econômicos e também a capacidade que a máquina possui de identificar gostos deste internauta. A questão poderia ser desenvolvida da seguinte forma: tese. Você sabe que o texto argumentativo do Enem vai nesta linha. Tese, argumentos que defendem a ideia, uma solução humanista para o dilema proposto e a conclusão que repete a tese, que reforça a tese. O aluno, a aluna, poderia ter feito um trabalho nesta linha. A tese, a manipulação de dados prejudica a democracia. As argumentações possíveis levam em conta o poder econômico de cada internauta, a questão da própria imprensa, que às vezes assume o partido, às vezes assume por omissão este ou aquele candidato, mostra-se menos democrática, mais incisiva com aquele grupo de ideias do que com outros. Então veja, a imprensa tendenciosa, a dependência de muitos grupos sociais da própria internet, falência do sistema educativo. Veja, a imprensa em geral, os sistemas econômicos acabam proporcionando pouco debate a respeito das ideias políticas que giram em torno das questões nacionais, como a educação, como a saúde mental, como a questão do meio ambiente, os agrotóxicos, as ideias democráticas, aquilo que é fundamentalismo dentro do nosso Estado laico. Muitas notícias falsas foram reverberadas, foram divulgadas, espalhadas pelo WhatsApp, no intuito, por exemplo, de favorecer o candidato que acabou vencendo as eleições em outubro de 2018, Jair Bolsonaro. Por que digo isso? O próprio Facebook cancelou centenas de sites que eram robôs, que eram sites falsos, que valorizavam e reproduziam notícias a respeito desse candidato. É muito ruim que nossa história política recente acabe sendo manipulada pela magia ou maldade dos sistemas da internet. Como fugir disso? Justamente com uma educação baseada na verdade, baseada no acolhimento, baseada na coletividade, na democracia, no ouvir o outro, na empatia. Isso tudo começa no próprio bairro, na própria família e no respeito às diferenças. Veja, voltando então àquela estrutura de que falava, uma saída humanista para essa história, de novo, é a educação, é o exercício cidadão entre os seus pares, entre os seus próximos, separar a igreja do Estado, é o que vem, por exemplo, acontecendo, ao contrário, dentro do nosso sistema político, com uma perseguição à comunidade LGBT, com a perseguição às figuras femininas, houve pichações contra mulheres, negros, enfim, pelo país, aqui na própria Unicamp, no Mackenzie, na UNAERP em Ribeirão Preto, USP e Porto Alegre e outros lugares que sofreram pichações, vandalismo, como se diz popularmente, no sentido de
subjulgar as minorias, valorizando então ideias de extrema direita. Vamos ao esquema possível para essa avaliação do Enem, texto argumentativo. Vamos lá. Sugestão em forma de projeto de texto. Tese. Manipulação de dados via internet prejudica a democracia. Argumentos possíveis. Grupos sociais dependentes da internet induzidos a crer em determinada tendência de pensamento. Mídia eletrônica, por ação ou omissão, apoia um determinado grupo de ideias, via publicidade, filmes, novelas, enfim. Determinado grupo político tem aprovação favorável a grupos sociais por apresentar propostas similares ao que se consome na mídia eletrônica. A criminalização da pobreza, por exemplo. Uma solução humanista para essa manipulação de dados. A educação, exercício da cidadania, que apura o senso crítico e evita que a pessoa seja enganada por fake news. Conclusão. Manipulação de dados pode produzir visão distorcida da realidade e falsifica uma visão de mundo autônoma, o que prejudica escolhas políticas futuras.